No próximo capítulo da novela Três Graças, o clima vira de cabeça para baixo, com a confirmação da prisão de Zé Maria. A notícia corre rápido, espalha medo e muda alianças. Rogério sente o peso do momento e escolhe agir com frieza. Decide segurar a denúncia da Casa de Farinha. Não é desistência, é leitura de cenário. Ele sabe que Ferete está com os sentidos aguçados, pronto para atacar antes de ser atacado. Samira, por outro lado, perde o chão ao descobrir que Raul foi morar com Joely. A mudança mexe com feridas antigas e acende um sinal vermelho. Longe dela, Raul deixa de ser previsível, e isso incomoda mais do que ela admite. O receio cresce, junto com a sensação de que o controle escapou. Em meio ao turbilhão, Lígia tenta salvar o que ainda pode. Incentiva Raul a voltar a desenhar, apostando que a arte pode ser a saída para um coração confuso. O papel vira abrigo e cada traço carrega sentimentos que ele não consegue verbalizar. Antes de continuar, já aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e comenta de qual cidade você acompanha a novela. Enquanto isso, Gerlúcio observa Arminda com desconfiança. Desde que voltou da chacrinha, algo nela mudou. O jeito está diferente, as respostas evasivas, o nervosismo evidente. Fica claro que Arminda ouviu ou sofreu algo que prefere esconder. Ferete, atento como sempre, escuta um pedaço de conversa entre Zenilda e Xênica. Para ele, não é preciso mais do que isso. A desconfiança se instala e o ciúme dá lugar a uma paranoia perigosa. Quando Ferete começa a desconfiar, ninguém está a salvo. Em uma conversa sincera, Raul desabafa com Kellen. Confessa arrependimento pelo acordo com Samira e admite que abriu mão da própria tranquilidade por conveniência. É um passo tímido, mas decisivo. Sob ameaça direta, Feliciano aceita o dinheiro de Ferete para esconder a verdade sobre as Três Graças. Não é ganância, é medo. Só que o silêncio comprado sempre cobra um preço alto. E Arminda encerra o capítulo com crueldade calculada. Sugere a Gerluce que a neta das duas talvez nem venha ao mundo. A provocação corta fundo. A partir daí, o jogo deixa de ser estratégico e passa a ser pessoal. Sem volta. Kellen se apaixona e arruma o melhor partido. O público acompanhará o nascimento de um romance improvável, construído longe de festas, luxo ou promessas vazias. Será entre muros frios, grades de ferro e acusações injustas que Kellen descobrirá um amor que mudará o rumo de sua vida. A jovem, conhecida pela doçura e firmeza de caráter, encontrará em José Maria não apenas um homem ferido pelas circunstâncias, mas um parceiro que representa tudo aquilo em que acredita. A aproximação começará depois que o médico for vítima de uma armação cruel de Ferete, que não hesitará em usar seu poder para incriminá-lo com uma falsa acusação de falsificação de receitas. A prisão de José Maria cairá como uma bomba na chacrinha. A comunidade, acostumada a vê-lo atendendo gratuitamente, distribuindo remédios e tratando todos com respeito, se revoltará com a injustiça. Kellen, profundamente abalada, sentirá que não pode simplesmente assistir de longe aquele absurdo. Movida pela compaixão e por algo que ela ainda não saberá nomear, Kellen decidirá visitar o médico na delegacia. A cena chamará a atenção. Enquanto muitos se afastam por medo ou conveniência, ela surgirá com uma cesta de frutas nas mãos, preocupada com a saúde e a alimentação de José Maria atrás das grades. O gesto simples, quase silencioso, será mais poderoso do que qualquer discurso. Durante a visita, o clima entre os dois mudará de forma definitiva. As palavras sairão com cuidado, carregadas de emoção contida. Em um momento de silêncio, as mãos se tocarão através das grades, e esse contato será suficiente para revelar tudo o que ambos tentam esconder. Kellen garantirá que a comunidade acredita na inocência dele e dirá:
com convicção serena que ele não está sozinho. Deus está do seu lado, afirmará olhando nos olhos do médico, que lutará para conter as lágrimas. A partir desse dia, Kellen assumirá uma rotina intensa e dedicada. Inspirada pelo exemplo do pai, o pastor Albérico, que sempre abriu as portas da igreja para detentos e famílias esquecidas, ela se comprometerá a acompanhar cada passo do processo de José Maria. Organizará grupos de oração, mobilizará moradores da chacrinha e passará a frequentar a delegacia com constância, tornando-se presença fixa naquele lugar marcado por dor e desespero. Enquanto isso, José Maria começará a enxergar Kellen sob uma nova luz. Isolado, desacreditado e ferido pela traição de Ferete, ele perceberá que a jovem é o seu ponto de equilíbrio. As conversas rápidas nas visitas se transformarão em trocas profundas, cheias de confissões, medos e sonhos interrompidos. O médico falará sobre sua vocação, sobre o desejo de continuar ajudando as pessoas, mesmo depois de tudo. Kellen ouvirá em silêncio com admiração crescente. A dedicação dela não passará despercebida. Alguns tentarão alertá-la, dizendo que ela está se envolvendo demais, que pode sair machucada. Mas Kellen não recuará. Pelo contrário, cada obstáculo fortalecerá sua decisão. Ela sentirá que cuidar de José Maria naquele momento não é um sacrifício, mas um chamado. Algo que vai além do romance e toca diretamente sua fé e seus valores. Com o passar dos dias, a esperança ganhará força. Novas provas começarão a surgir, e o cerco contra a farsa armada por Ferete começará discretamente a se fechar. José Maria, ainda atrás das grades, encontrará em Kellen a coragem necessária para não desistir. Ele passará a contar os dias não pela ansiedade da liberdade, mas pela certeza de que alguém o espera do lado de fora. O momento mais aguardado se aproximará quando, finalmente, o alvará de soltura for expedido. A notícia chegará de forma contida, quase tímida, mas carregada de significado. Na recepção da delegacia, entre portas que se abrem e olhares curiosos, Kellen estará à espera. O reencontro será marcado por um abraço longo, emocionado, daqueles que dizem tudo sem precisar de palavras. José Maria agradecerá por ela não ter soltado sua mão no momento mais sombrio de sua vida. Kellen, com os olhos marejados, sentirá que aquele abraço sela algo maior do que um simples reencontro. O início de um sentimento construído na lealdade, na fé e na coragem de amar quando tudo parece perdido. A partir desse reencontro, os próximos capítulos ganharão novos contornos emocionais. A liberdade de José Maria não significará alívio imediato, mas o início de outra batalha. Mesmo solto, o médico seguirá sendo alvo de desconfiança, comentários maldosos e olhares atravessados. A marca da prisão injusta ainda pesará, e ele sentirá na pele como uma acusação falsa pode destruir reputações. Kellen, porém, não permitirá que ele enfrente isso sozinho. Determinada, ela passará a acompanhá-lo em cada passo fora da delegacia. Estará ao seu lado quando ele retornar à chacrinha e encarar o silêncio constrangedor de alguns moradores. Em outros, encontrará apoio sincero, abraços e pedidos de desculpa por terem duvidado. José Maria, visivelmente abalado, agradecerá a todos, mas será com Kellen que encontrará força para seguir em frente. A relação dos dois evoluirá de forma natural, sem pressa. Caminhadas simples pela comunidade, conversas longas no fim da tarde e pequenos gestos de cuidado marcarão essa nova fase. Kellen incentivará o médico a retomar seu trabalho voluntário, mesmo que ainda haja resistência. Ela acreditará que a verdade se impõe com o tempo, e José Maria começará a acreditar nisso também. Enquanto isso, Ferete perceberá que seu plano não saiu como esperado.
A soltura do médico e a mobilização da comunidade acenderão um sinal de alerta. Nos bastidores, ele tentará se blindar, apagar rastros e intimidar possíveis testemunhas. Ainda assim, a presença constante de Kellen ao lado de José Maria fará o vilão perder o controle em alguns momentos, revelando fissuras perigosas em sua fachada. Aos poucos, o sentimento entre Kellen e José Maria deixará de ser apenas cuidado e gratidão. O carinho se tornará evidente, os olhares mais demorados, as mãos se buscando naturalmente. Em uma conversa sincera, o médico confessará que, nos dias mais difíceis na cadeia, era o rosto dela que o impedia de desistir. Kellen ouvirá em silêncio, emocionada, percebendo que aquele amor nasceu da adversidade, mas se fortaleceu na verdade. O romance também será visto como um símbolo pela chacrinha. Muitos enxergarão na história dos dois uma prova de que ainda existe justiça, mesmo quando ela demora. Kellen será chamada de a mulher que não virou as costas, enquanto José Maria retomará, pouco a pouco, seu lugar como alguém digno de respeito. Essa união continuará sendo colocada à prova. Novos ataques de Ferretti, ameaças veladas e tentativas de desestabilizar o casal surgirão no caminho. Ainda assim, Kellen mostrará que fez sua escolha, e José Maria deixará claro que não pretende mais recuar. Juntos, eles seguirão firmes, conscientes de que o amor que nasceu atrás das grades agora precisará resistir a um mundo bem mais perigoso do lado de fora. No próximo capítulo da novela Três Graças, a sensação de perigo se espalha como pólvora. Consuelo reaparece decidida a não ser ignorada e vai direto ao ferro velho atrás de Joaquim. O tom é urgente, o olhar denuncia pânico real. Não é cena, não é blefe. Joaquim percebe que algo sério está fora de controle e, temendo pelo pior, toma uma decisão arriscada. Pede que Júnior dê abrigo à mulher. O rapaz hesita, sabe que está entrando numa confusão que não provocou, mas acaba cedendo. Ao mesmo tempo, uma revelação atinge Zenilda em cheio. Ela descobre que Viviane é a mulher que conquistou o coração de seu filho. Tudo começa a fazer sentido. As mudanças de comportamento, o silêncio, as ausências. Zenilda passa a observar Viviane com desconfiança, dividida entre o instinto materno e a sensação de que essa relação pode trazer consequências graves. Em outra frente, Arminda percebe que está com a camisa de Joaquim. O objeto desperta lembranças mal resolvidas e sentimentos que misturam rancor e cálculo. Sem hesitar, ela guarda a peça, tratando-a como um trunfo silencioso, algo que ainda poderá virar arma no momento certo. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, Lorena revela a Leonardo sua apreensão com o jantar que Ferretti quer promover para conhecer Viviane. O convite parece educado demais para ser inocente. Leonardo tenta acalmar a jovem, mas também sente que o encontro será tudo, menos cordial. A tensão aumenta quando Raul se incomoda com a postura intimidadora de Jorginho, que deixa claro, de forma ríspida, quem dita as regras naquele território. Atenta aos movimentos ao redor, Josefa faz um alerta direto a Gerluce sobre Arminda. Ela reconhece o perigo disfarçado de elegância e avisa que a rival sempre age com objetivos bem definidos. O clima se torna sufocante quando Consuelo finalmente revela a Gerluce, Viviane, Joaquim e Júnior que Misael planeja matar Ferretti. O silêncio toma conta do ambiente. A ameaça é concreta, imediata e muda completamente o jogo. A partir dali, cada decisão pode ser fatal e ninguém está realmente seguro. Ferretti organiza um encontro em sua casa com um único objetivo: apresentar Viviane oficialmente como namorada de Leonardo, mas, sobretudo, usar a ocasião como armadilha.
O vilão acredita que está no controle da situação, certo de que conseguirá expor, constranger e desestabilizar a farmacêutica diante de todos. Desde os preparativos, o clima já será pesado. Ferretti circulará pela sala como um general prestes a entrar em guerra, orientando empregados, exigindo silêncio e deixando claro que espera compostura. Leonardo, visivelmente nervoso, tentará argumentar com o pai, pedindo respeito e moderação, mas será interrompido com ironias cortantes. Para Ferretti, aquele jantar não é celebração, é teste, julgamento e, se possível, humilhação pública. Viviane chegará acompanhada de Leonardo, mantendo a postura firme, embora perceba os olhares atravessados e o ar carregado do ambiente. A farmacêutica sentirá que cada gesto seu será observado, analisado e usado contra ela. Ainda assim, decidirá não recuar. Para ela, estar ali é um ato de resistência. Zenilda, atenta, perceberá o desconforto da jovem e tentará amenizar a tensão, mas acabará sendo também alvo das provocações do anfitrião. Ferretti não perderá tempo. Em meio a comentários disfarçados de preocupação, ele começará a disparar frases preconceituosas, deixando claro que jamais aceitou o relacionamento do filho. Ele repetirá sem pudor que Leonardo merecia alguém à altura, de boa família, reforçando seu discurso cruel e excludente. Viviane ouvirá tudo em silêncio por alguns instantes, mas o incômodo crescerá a cada palavra. Enquanto isso, longe dali, Lorena terá um pressentimento. Desconfiada de que o pai esteja armando algo, decidirá agir. Sem convite, sem aviso prévio e sem pedir licença, ela se arrumará para o jantar e fará uma escolha ainda mais ousada. Levará Juquinha consigo. A decisão não será apenas um gesto de afronta, mas uma declaração clara de que não aceitará mais o jogo sujo de Ferretti. A chegada das duas causará um choque imediato. A porta se abrirá, interrompendo o jantar, e o silêncio tomará conta da sala. Ferretti ficará paralisado ao ver a filha ali, de mãos dadas com Juquinha. Leonardo se levantará, surpreso, enquanto Viviane entenderá no mesmo instante que Lorena não apareceu por acaso. Aquela presença é estratégica e explosiva. Ferretti reagirá com desprezo mal disfarçado. Sem medir palavras, soltará frases carregadas de preconceito, afirmando que nunca aceitou, nem aceitará, relacionamentos entre mulheres. O vilão fará questão de provocar Juquinha, tentando diminuí-la, questionando seus valores e atacando sua militância. Para ele, tudo não passa de fase, desvio ou provocação. Zenilda também será alvo. Em um comentário ainda mais baixo e cruel, Ferretti insinuará que a convivência com Viviane representa risco, soltando frases ofensivas que escancaram sua ignorância e ódio. O ambiente ficará irrespirável. Leonardo tentará intervir, mas será silenciado pelo próprio pai, que se sentirá no direito de falar o que quiser dentro da própria casa. Viviane, até então contida, decidirá reagir. Com voz firme e olhar direto, ela confrontará Ferretti, desmontando sua pose de homem poderoso. Questionará seus medos, sua obsessão por controle e sua incapacidade de lidar com o diferente. Cada frase da farmacêutica atingirá o vilão como um golpe calculado, expondo suas fragilidades diante de todos. Ferretti tentará manter a arrogância, afirmando ser imune a provocações, mas o desconforto será visível. Viviane continuará pressionando, deixando claro que ele não passa de um homem apavorado diante da perda de poder. O silêncio que se seguirá será pesado, carregado de tensão e expectativa. Será então que Viviane fará a revelação definitiva. Sem rodeios, assumirá sua identidade como mulher trans e afirmará diante de todos que Leonardo deseja construir uma vida ao seu lado.
A declaração cairá como uma bomba. Ferete perderá o controle, levantando a voz, enquanto Leonardo se colocará à frente da namorada, decidido a protegê-la. No auge do caos, quando Ferete acredita ainda dominar a situação, Juquinha dará o golpe final. Diante de todos, ela se ajoelhará diante de Lorena, em um gesto simbólico e poderoso. O pedido de casamento ecoará pela sala como um manifesto. Lorena, emocionada, responderá sem hesitar: aceito. O jantar se transformará em um escândalo histórico. A reação de Ferete será imediata e preocupante. O vilão começará a passar mal, inicialmente tratado por ele mesmo como mais uma crise comum. No entanto, Viviane perceberá que algo está errado. O tom de alerta tomará conta da cena quando ela avisar que não se trata de um simples engasgo, mas possivelmente de um enfarte grave. Ferete cairá no chão enquanto todos entram em pânico, sem saber até onde aquela noite ainda pode chegar nos próximos capítulos. O jantar, que já havia saído completamente do controle, atingirá um ponto ainda mais crítico. Após o pedido de casamento que explode como uma bomba no meio da sala, o estado de Ferete se agravará rapidamente. O vilão ficará caído no chão, com dificuldade para respirar, enquanto Leonardo e Zenilda entram em desespero, sem saber se aquilo é consequência emocional ou algo muito mais sério. Viviane assumirá o comando da situação. Com experiência e frieza, ela se aproximará de Ferete, avaliará seus sinais vitais e exigirá que uma ambulância seja chamada imediatamente. A farmacêutica deixará claro que, independentemente de tudo o que sofreu naquela noite, não permitirá que alguém corra risco de vida diante dela. A atitude surpreenderá a todos, inclusive Lorena e Juquinha, que perceberão a dimensão ética e humana da rival do vilão. Enquanto aguardam socorro, Ferete alternará momentos de consciência e delírio. Em um desses instantes, ele balbuciará frases desconexas, misturando acusações, insultos e confissões mal disfarçadas. Leonardo ficará abalado ao ouvir o pai mencionar erros do passado e negócios que não podem vir à tona, o que despertará nele uma suspeita ainda maior sobre as falcatruas envolvendo a falsificação de medicamentos. Lorena, por sua vez, não demonstrará pena. Ao observar o pai naquela situação, ela deixará claro que aquela crise não apaga anos de preconceito, humilhação e violência emocional. A jovem se manterá firme ao lado de Juquinha, reafirmando que não dará um passo atrás em sua decisão de casar. O gesto simbolizará um rompimento definitivo com a autoridade paterna. A chegada da ambulância trará novos conflitos. Ferete será levado às pressas para o hospital, sob os olhares tensos de todos. Antes de sair, ele ainda lançará um olhar carregado de ódio para Viviane e Lorena, deixando no ar a sensação de que aquela história está longe de terminar. Mesmo fragilizado, o vilão mostrará que continua perigoso. No hospital, os médicos confirmarão que o estado de Ferete é grave, exigindo observação constante. Zenilda entrará em choque, dividida entre o medo de perder o homem com quem conviveu por tanto tempo e o peso das atrocidades que ele cometeu. Leonardo ficará completamente dividido, sentindo culpa, raiva e vergonha em doses iguais. Viviane será chamada para prestar esclarecimentos sobre o que aconteceu no jantar. Com firmeza, ela relatará tudo, sem omitir uma única agressão verbal. A postura da farmacêutica começará a virar o jogo, fazendo com que pessoas próximas passem a enxergar Ferete não como vítima, mas como alguém que colhe as consequências de seus próprios atos. Lorena e Juquinha deixarão o hospital de mãos dadas, conscientes de que o pedido de casamento foi apenas o início de uma nova batalha. Elas saberão que Ferete, caso sobreviva, não aceitará a derrota em silêncio. A noite, que começou como um jantar familiar,
terminará como um divisor de águas, marcando o início de confrontos ainda mais duros, revelações perigosas e decisões que prometem abalar definitivamente os rumos da trama. No próximo capítulo da novela Três Graças, o jogo vira quando Lucélia decide agir pelas sombras. Sem pensar duas vezes, ela envia um áudio venenoso para Ferete, revelando que Lorena está vivendo na casa dos tios. A informação explode como bomba relógio. Ferete não perde tempo, chama Leonardo com falsa gentileza e determina que ele leve a namorada para um jantar em família. O convite soa educado, mas tem cheiro de armadilha. Pouco depois, Leonardo procura Viviane para uma conversa seca e sem rodeios. Ele avisa que Ferete já começou a desconfiar e que o cerco está se fechando rapidamente. Viviane tenta manter o controle, mas sabe que, quando Ferete pressente algo, não costuma recuar. O romance dos dois entra em zona de risco e a simples menção ao jantar passa a causar arrepio. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, a tensão atinge o ápice na chacrinha. Cansada de provocações e abusos, Guerluce enfrenta Arminda sem medo e impõe um limite definitivo. A discussão vira um espetáculo público de gritos, acusações e verdades jogadas na cara. Arminda tenta se impor, mas acaba expulsa da comunidade, ferida no orgulho e no plano de controle que acreditava dominar tudo. O golpe final vem de Raul, que decide ficar ao lado de Gerluce e da criança que está por vir. Pela primeira vez, ele vira as costas para a própria mãe. Derrotada e sem rumo, Arminda vaga pela chacrinha até parar no ferro velho de Joaquim. O clima muda imediatamente. Entre provocações e tensão no ar, ela tenta recuperar terreno, mas Joaquim impõe uma regra clara. A lona que cobre as Três Graças não será retirada. O mistério permanece e Arminda percebe que seu poder tem limites bem definidos. Para piorar, Consuelo surge de surpresa no ferro velho e lança um alerta que deixa todos em estado de choque. Misael está planejando cometer um crime. O suspense se instala, indicando que os próximos capítulos serão marcados por perigo, traições e decisões irreversíveis. Juquinha vai atravessar um limite que ninguém imaginava que ela teria coragem de cruzar. Humilhada, sem teto e vendo Lorena passar pela mesma situação cruel, a jovem perceberá que não há mais espaço para medo ou silêncio. Expulsa de casa, pressionada emocionalmente e encurralada pelas circunstâncias, ela entenderá que tudo o que Ferete sempre usou como arma, poder, influência e falsa moral, agora pode se voltar contra ele. Será justamente nesse momento de desespero que Juquinha terá um estalo. Uma ideia fria, calculada e perigosa começará a tomar forma. Sem avisar ninguém além de Lorena, ela decidirá procurar Zenilda, a única pessoa capaz de encarar Ferete de frente sem baixar os olhos. A mãe de Lorena, ainda abalada por tudo o que aconteceu com a filha, ouvirá o plano em silêncio, sentindo o peso do risco. Mas também sentirá algo que há muito tempo não sentia: a chance real de desmascarar o homem que construiu sua fortuna pisando em quem estivesse abaixo dele. O plano será traçado nos mínimos detalhes. Nada poderá sair errado. Cada palavra, cada reação, cada silêncio será pensado com antecedência. Juquinha explicará que não basta confrontar Ferete. Será preciso provar quem ele realmente é. A ideia de instalar uma câmera escondida surgirá como a peça-chave dessa armadilha. Não para vingança vazia, mas para justiça. Para arrancar a máscara do benfeitor que a sociedade aplaude sem conhecer o monstro que ele esconde. Lorena ficará dividida entre o medo e a necessidade de reagir. Encarar o próprio pai novamente será doloroso, quase insuportável. Mas ela aceitará. Pela mãe, por Juquinha e principalmente por si mesma.
As três selarão um pacto silencioso. Ninguém recuará. No dia marcado, o clima será de tensão absoluta. Juquinha chegará à mansão de Ferete sem avisar, com o coração acelerado e o rosto firme. Zenilda e Lorena a acompanharão, cada uma carregando sua própria dor. A câmera já estará posicionada, gravando tudo. Ferete abrirá a porta com arrogância, certo de que ainda controla a situação. O que ele não imaginará é que, daquela vez, não será ele quem ditará as regras. O confronto começará com provocações sutis. Juquinha fará perguntas diretas, tocará em feridas antigas, forçará Ferete a se mostrar. Confiante demais, ele cairá na própria armadilha. Suas falas racistas, seu desprezo pelos pobres, sua postura desumana e elitista virão à tona sem filtros. Ele se sentirá confortável para humilhar, diminuir e atacar, acreditando que está seguro dentro de sua própria casa. Zenilda, firme, não recuará diante dos ataques. Lorena, emocionada, ouvirá do próprio pai palavras que jamais esquecerá. E Juquinha, no centro do furacão, não baixará a cabeça. Pelo contrário, ela o provocará ainda mais, conduzindo o vilão exatamente para onde elas querem. O escândalo tomará proporções inimagináveis. Ferete perderá o controle, gritará, ofenderá, mostrará seu verdadeiro rosto. Cada segundo estará sendo registrado. Cada frase será uma prova. Cada gesto, uma sentença. Enquanto isso, do lado de fora, a sensação será de que algo irreversível está acontecendo. Juquinha saberá que, depois daquele dia, nada voltará a ser como antes. Ferete poderá até tentar se defender, usar seus contatos, comprar silêncios. Mas a gravação será clara demais, forte demais, cruel demais para ser ignorada. A ideia de levar tudo à imprensa começará a ganhar força ainda ali, enquanto o vilão despeja sua soberba. O nome de Ferete, antes associado à caridade e à falsa imagem de homem exemplar, passará a ser ligado a preconceito, abuso de poder e hipocrisia. A máscara cairá em rede nacional. Nos próximos capítulos, as consequências desse embate começarão a se desenhar. Ferete verá contratos ameaçados, aliados se afastando e a opinião pública virar contra ele. Juquinha, antes invisível, se tornará o nome que ninguém conseguirá ignorar. Lorena sentirá que, pela primeira vez, não está sozinha. E Zenilda perceberá que enfrentou o próprio inferno para proteger a filha. Mas o perigo estará longe de acabar. Porque Ferete não é o tipo de homem que aceita a derrota em silêncio. E quando alguém mexe com sua reputação, ele reage. O jogo estará apenas começando. A reação de Ferete será imediata e explosiva. Assim que a porta da mansão se fechar atrás de Juquinha, Lorena e Zenilda, o vilão começará a sentir o peso do que acabou de acontecer. Pela primeira vez, ele perceberá que perdeu o controle da narrativa. A certeza de que foi gravado fará o chão sumir sob seus pés, ainda que ele tente disfarçar a insegurança com ameaças e telefonemas desesperados. Ferete acionará advogados, assessores e aliados influentes, tentando abafar qualquer vazamento. No entanto, o estrago já estará em curso. Trechos do vídeo começarão a circular de forma estratégica. Primeiro em círculos menores, depois em portais de notícias, até se tornarem impossíveis de conter. A imagem do grande benfeitor entrará em colapso público e antigos parceiros passarão a se afastar discretamente, temendo respingos do escândalo. Juquinha, por sua vez, viverá dias de tensão e virada. Sem casa e sem garantias, ela sentirá medo, mas também uma força que nunca havia experimentado. Pela primeira vez, entenderá que enfrentou alguém muito maior e não recuou. Lorena ficará abalada ao ver o nome do pai estampado em manchetes negativas, mas, ao mesmo tempo, sentirá alívio por finalmente ver a verdade emergir.
Zenilda se manterá firme, orientando as duas a não cederem à pressão. O cerco começará a se fechar quando denúncias antigas contra Ferete surgirem, encorajadas pela repercussão do vídeo. Pessoas que foram humilhadas, silenciadas ou prejudicadas por ele enxergarão uma brecha para falar. O que era apenas um confronto se transformará em uma avalanche de revelações, colocando o vilão no centro de uma crise sem precedentes. Enquanto isso, Ferete passará a agir nas sombras. Ele tentará inverter os papéis, acusar Juquinha de armação e jogar Lorena contra a própria mãe. A tensão familiar atingirá níveis extremos e o risco de retaliação aumentará a cada dia. Juquinha perceberá que mexeu com um inimigo perigoso, mas também saberá que recuar agora significaria entregar tudo de volta. Nos próximos capítulos, a pergunta que pairará será: até onde Ferete está disposto a ir para salvar a própria pele? E até onde Juquinha, Lorena e Zenilda conseguirão resistir antes que esse confronto cobre um preço ainda maior? A expulsão de Lorena ecoa como um terremoto na vida de Zenilda. Ao ver a filha deixando a casa com uma mala improvisada e o olhar carregado de dor, a empresária tenta manter a compostura, mas o choque vem depois, no silêncio. Sozinha, ela desaba, tomada pela culpa e pelo medo crescente do que Arminda ainda pode fazer. No fundo, Zenilda toma uma decisão definitiva. Lorena não ficará desamparada. Enquanto isso, Arminda enfrenta um golpe inesperado dentro da própria família. Raul deixa claro que desconfia do envolvimento da mãe no desaparecimento de Rogério. A acusação a desestabiliza. Mesmo tentando disfarçar com ironias e ataques verbais, Arminda percebe que perdeu algo essencial: a confiança do filho. O vínculo entre eles se rompe e a tensão vira guerra fria. Não sai daí, curta o vídeo, se inscreva no canal e comenta de qual cidade você acompanha a novela. Ferido, Raul encontra apoio onde menos esperava. Josefa o acolhe com firmeza ao saber que terá uma bisneta e transforma o momento em um discurso poderoso sobre redenção. Ela afirma que aquela criança representa um recomeço para a meia família e que ninguém tem o direito de destruir isso. O abraço da avó fortalece Raul, que passa a enxergar Gerluce como sua aliada mais leal. Em paralelo, Ferete entra em fúria ao receber de Macedo a foto de Leonardo com Viviane. Descontrolado, ele destrói a imagem e impõe uma ordem direta. O filho deve se afastar da farmacêutica imediatamente. O empresário teme um escândalo e promete punições severas caso seja contrariado. A investigação sobre as Três Graças ganha novos contornos quando Paulinho alerta Juquinha. O delegado Jairo quer que os dois continuem no caso. As pistas apontam para algo muito maior do que imaginavam. Mesmo ciente do perigo, Juquinha decide seguir em frente. Por fim, desconfiada, Arminda passa a vigiar Raul e Gerluce. Ao segui-los até a chacrinha, ela observa o local com desprezo e ódio, convencida de que aquele território guarda segredos capazes de implodir sua farsa a qualquer instante. O cerco está armado, a máscara de civilidade cairá, e a invejosa Lucélia mostrará sem pudor algum do que é capaz quando decide ferir alguém. Movida por ressentimento, preconceito e uma necessidade quase doentia de se sentir superior, ela usará um segredo íntimo como arma e provocará um verdadeiro terremoto emocional dentro da família. Tudo começará de forma aparentemente banal nos corredores silenciosos da galeria. Lucélia, sempre curiosa e desconfiada, ouvirá escondida uma conversa entre Leonardo e Lorena. A jovem, fragilizada após ser expulsa de casa, comentará que passará a morar com a família de Maggie, tentando reorganizar a própria vida depois do golpe sofrido. Leonardo, preocupado, demonstrará medo da reação do pai caso a verdade venha à tona. Será nesse diálogo que a bomba surgirá.
Ferete ainda não sabe que Viviane é uma mulher trans. A revelação cairá como um presente perverso nas mãos de Lucélia. Seus olhos brilharão, não de surpresa, mas de satisfação. Ela não dirá nada naquele momento. Guardará a informação como quem guarda um veneno raro, esperando o instante exato para usá-lo. A vilã analisará cada detalhe, cada movimento da família, certa de que poderá causar o máximo de estrago possível. O momento escolhido será calculado com frieza. Durante uma visita de Zenilda à filha, Lucélia perceberá que o ambiente está propício. A madame estará animada, envolvida com os preparativos de um jantar especial para conhecer melhor a futura nora. Zenilda comentará que Ferete anda empolgado com a ideia de reunir a família, tentando mostrar uma falsa harmonia doméstica. Será aí que Lucélia, com um sorriso torto e uma falsa naturalidade, soltará sua bomba. Sem rodeios, ela lançará a frase no ar, como quem comenta o tempo. Mas será que ele vai continuar tão animado quando descobrir que ela é uma mulher trans? O silêncio tomará conta do ambiente. Zenilda ficará completamente sem reação. O rosto perderá a cor, a respiração ficará curta e o corpo parecerá travar por alguns segundos. Atordoada, ela tentará processar a informação, prevendo mentalmente o caos que aquela revelação pode causar dentro de casa.